Tá bom. Então, vou falar um pouquinho para vocês de afogamento. Eh, então, é um tema muito importante e que, infelizmente, se a gente for procurar ensaios randomizados, literatura muito recente, nem é tão comum da gente achar como outros temas, porque, de modo geral, acho que, como acontece mais em países em desenvolvimento, vamos dizer assim, eh, a gente não tem tanto conteúdo, mas enfim, é uma importante causa de mortalidade infantil no mundo inteiro e muito mais frequente em países em desenvolvimento. Eh, dentro da literatura que a gente procurou, tem um relato aí entre 1.000 e 4.000 óbitos nos Estados Unidos por ano, e, considerando as PCRs pré-hospitalares em crianças, o afogamento ele responde por quase um terço em algumas amostras. Há uma incidência maior em crianças, principalmente as menores de 5 anos, e também acontece em adolescentes e adultos jovens, principalmente associado ao abuso de drogas e enfim, e álcool, né. Eh, Alguns fatores relacionados a pior prognóstico são o tempo de imersão maior de 5 minutos. Muitas vezes a gente vai receber paciente que a gente não sabe quanto tempo de submersão, principalmente porque eles justamente vão se afogar porque eles não estão sendo supervisionados. Então, muitas vezes a gente não sabe quanto tempo. Outro fator é um tempo de início de RCP maior que 10 minutos, e acho que talvez isso a gente tenha um pouco de, eu não sei exatamente considerando assim o dia a dia, né, de países como os Estados Unidos, mas a gente não, nossa população não sabe iniciar manobras básicas, né, não tem esse conhecimento, esse treinamento, e então, muitas vezes, nossos pacientes vão ficar muito tempo até chegar em alguém que consegue prestar o primeiro atendimento, como foi nosso primeiro caso. Recitação maior que 25 minutos, um Glasgow 5 ou menos, na primeira avaliação, um pH na admissão menor que 7,10. Depois eu vou voltar um pouco nesses fatores de pior prognóstico, tá? Relacionado à fisiopatologia. Há muito tem no subconsciente, assim, que a gente acha que, tem que tirar a água, ou água salgada, água doce tem alguma diferença. Fisiopatologicamente, a água salgada, ela é mais hipertônica, ela vai passar, a passagem desse líquido no alvéolo pode puxar o líquido intravascular, gerar um edema agudo pela presença do líquido no alvéolo, e pode aumentar a osmolaridade plasmática, depois da absorção. E a água doce é mais hipotônica, vai passar pela membrana alveolo-capilar e atinge o intravascular e diminui a osmolaridade plasmática. Mas, de modo prático, isso não tem muita diferença, porque, de qualquer forma, eu vou causar uma inflamação e um edema pulmonar e uma injúria ali. A quantidade de água aspirada também não tem um impacto tão importante, porque eu posso ter alteração na volemia se eu tiver uma aspiração de mais de 11 ml por quilo, e alteração de eletrólitos se for maior que 22, mas a maioria das vítimas aspira pouca quantidade de água, de 3 a 4, e aquele reflexo que depois eu tenho que, Luiz lembra para mim o nome, acho que é reflexo do golfinho, que na verdade a maior parte das vezes as crianças fecham a glote e não aspiram água, mas o que acontece mesmo é a hipóxia que vai causar um maior dano. Então, qualquer tipo de afogamento, independente do tipo de água, da sua quantidade, ela vai reduzir a complacência pulmonar e vai gerar áreas perfundidas e não ventiladas, vai gerar um shunt intrapulmonar e isso vai gerar hipoxemia, hipóxia celular e disfunção orgânica múltipla. E
a duração e a gravidade dessa hipóxia, né, então, quanto tempo de submersão, quanto tempo até o primeiro atendimento, isso que vai ser determinante para a morbidade, para a mortalidade, principalmente relacionada ao sistema nervoso central, né. Um outro ponto importante é água contaminada por bactéria, por partícula maior, isso pode complicar um pouco mais o quadro. Alguns lugares vão falar sobre maior incidência de infecção pulmonar secundária, talvez até tenha uma indicação de antibiótico profilático, mas a gente vai discutir um pouco mais para frente. A água gelada, isso é algo interessante, não é o nossa realidade, mas água gelada menor que 10 graus, principalmente menor que 6 graus, pode diminuir o metabolismo e ativar mais o reflexo do mergulho nos mamíferos, principalmente em crianças, e pode privilegiar a perfusão de órgãos vitais. E aí aumenta a chance de sobrevivência e de melhor prognóstico neurológico. Mas eu vou falar um pouco mais na frente. Então, alguns pontos da história são relevantes. Por exemplo, como que foi que ele caiu na água? Ele pulou, ele caiu. Isso é importante, por exemplo, para a gente pensar em lesão cervical, né? Alteração, para saber se eu vou precisar imobilizar a coluna no primeiro atendimento. Eu preciso saber também se ele caiu porque passou mal antes e aí caiu, ou estava nadando, sabe nadar e aí do nada afogou, porque aí isso vai me ajudar a pensar se esse paciente tem uma epilepsia ou tem alteração cardíaca e pode, se ele se recuperar bem, pode até alterar a minha condição futura, né? Para isso não vir a acontecer novamente. Se foi em um ambiente que outras pessoas possam ter empurrado ele, eu também tenho que perguntar. Por que que ele não saiu da água? Foi porque ele foi puxado? Foi algo deliberado? Isso também é importante. Deixa eu ver o que mais que é interessante eu falar. Em relação ao prognóstico, perguntar sobre a temperatura da água, o tempo de submersão, se o suporte básico foi iniciado, por quem, como e em que momento, e se houve retorno da circulação espontânea, a gente também tem que saber como e em que momento, que é o que a gente tem. Eu parei de ouvir. Alguém mais está ouvindo? Sumiu o áudio. Eu também não estou ouvindo, não. Priscila, você está nos ouvindo? Não sei se a Priscila caiu.
Eu liguei para Priscila só um minutinho que ela já tá. Acho que o áudio dela caiu. Onde que eu fiquei muda? No quadro, na tabela que você estava apresentando. No anterior. Tá, peraí que eu vou... Na hora que ficar pronto, avisa a Renata, porque ela pausou a gravação e ela volta a gravar. Aqui tá falando... Ai, peraí. Esse? Ou esse? Esse? Pri, eu acho que você parou de compartilhar. Parei? Parou, nós não estamos vendo compartilhamento, não. Ai, meu Deus, peraí. Compartilhar. Tela. Iniciar. Tá vendo? Eu vou ficar querendo ser chique, colocar o trem para melhorar o áudio. Não dá certo. Agora está aparecendo. Passou Ó, compartilhar foi nesse ou nesse? no outro. Nesse? Exato. Você falou da questão do resgate, quem é que fez as medidas de reanimação? Então, falei ele todo. Sim. Tá bom. Desculpa. Vou voltar desse. Os dois. Pode? Qualquer coisa Pode, vamos lá. me fala. Vamos lá. Tá bom, desculpa. Então tá. Aí relacionada a alterações que podem acontecer de forma precoce, intermediária ou tardia. As alterações precoces são arritmias ou parada cardíaca, distúrbios hidroeletrolíticos, edema pulmonar, pode ter hemorragia intraalveolar, hipotermia. Alterações intermediárias, que é uma das que a gente mais tem receio e que a gente mais luta para reverter a isquemia hipoxia-isquêmica, a encefalopatia hipoxia-isquêmica. Alterações em órgãos-alvo, secundárias ao choque, e posso evoluir também com uma SARA, pelo acometimento pulmonar. A longo prazo, eu posso ter as sequelas de tudo isso e efeitos psicológicos também. Então, no manejo pré-hospitalar, para todo paciente que é socorrido em relação ao trauma, precisa pensar na segurança da cena. E no afogamento, a chance de se tornar a próxima vítima é alta. O suporte básico de vida tem que ser iniciado o mais rapidamente possível e considerando que criança e considerando o mecanismo de parada, onde a referência que eu encontrei orienta usar A, B e C, né? Então, considerar a primeira via aérea. Depois a gente pode até discutir sobre isso. Iniciar a ventilação de resgate é muito importante. Estabelecer normotermia, então, vou tirar roupas molhadas, secar o paciente, aquecer a vítima. De forma passiva ou de forma ativa, vou falar isso mais para frente. Não tem evidência de que realizar manobra para retirar água, por exemplo, manobra, compressão abdominal, ou algum tipo de posicionamento que tenha algum benefício. Principalmente por causa daquilo que a gente falou, que a quantidade de água não é tão importante, a quantidade de água aspirada. Imobilizar a coluna cervical. Então, tem que perguntar se tem alguma possibilidade de lesão traumática ou não. Isso é mais comum em adolescentes, em mergulhos de água rasa, né?
passar a sonda gástrica e estabelecer via aérea definitiva precocemente. Então, se tenho dúvida se o paciente tem um neurológico que está oscilando, ou se eu tenho desconforto respiratório, melhor eu entubar e assim eu vou minimizar risco de vômito e aspiração. Essa tabelinha eu achei bem interessante, falando no manejo, né? Então, vou primeiro remover as roupas molhadas, secar a vítima e considerar a necessidade de imobilização da coluna cervical. Se meu paciente está consciente e não tem alteração respiratória, eu vou monitorizar, eu vou olhar sinais vitais, eu vou colher a minha história e pode ser que eu precise observar esse paciente por pouco tempo, talvez de 8 horas, né? Mas eu tenho que avaliar bem e ter essa certeza. Se meu paciente está consciente, mas tem alteração respiratória, então vou fornecer oxigênio, pode ser que eu precise de alto fluxo, avaliar a necessidade de via aérea definitiva, né? Então, suporte ventilatório, respiratório. Fazer raio-x de tórax pode me ajudar, mas não é essencial. Controlar a temperatura e tentar reaquecer. Reaquecer. Considerar fazer um ECG para ver alteração de ritmo que pode acontecer. Inclusive, está dentro das alterações imediatas. Conseguir um acesso venoso, seja ele talvez até intraósseo, o que for mais rápido. Aí eu vou talvez pedir uma função hepática, uma função renal, pedir uma gasometria. Isso vai me ajudar na condução. E avaliar se meu paciente precisa de suporte cardiovascular, se ele está chocado, e avaliar a necessidade de fluido, e se eu for fazer esse fluido, tentar fazê-lo quente, que vai ajudar na minha hipotermia também. Se meu paciente está inconsciente ou em parada cardíaca, então eu vou proceder à condição habitual. Então, vou entubar, porque garantir a ventilação é muito importante, desde que eu tenho treinamento para isso. Vou passar a sonda nasogástrica, garantir o acesso. Depois, o meu paciente estabilizado, vou fazer os meus exames. Avaliar a glicose, também é importante aqui. Mensurar a temperatura e mensurar a temperatura central melhor, né? Mais apropriado. Em relação ao choque, fazer volume pode me ajudar, vou fazer solução salina, cristalóide, bolos de 10 a 20, e se eu tiver disponível, posso usar a solução balanceada também. Fazer raio-x de tórax, do mesmo jeito, pode me ajudar ou não, talvez seja essencial para eu avaliar o posicionamento do tubo. Tomografia de crânio, como a gente falou na primeira parte, ela não é essencial aqui, tá? Mas pode te ajudar, principalmente se você tiver, depois do seu paciente estabilizado, principalmente se tiver suspeita de outro tipo de lesão traumática, e fazer um ECG. Em relação à hipotermia, como é que eu vou reaquecer? De forma ativa ou de forma passiva? Então, eu vou remover as roupas molhadas, colocar cobertor quente, garantir que meu ambiente esteja adequado, uma temperatura adequada. De forma ativa, eu posso infundir fluido aquecido, colocar um aquecedor, ou então fazer uma lavagem gástrica com fluido aquecido. Isso aqui, esse último quadro, é só para a gente chamar a atenção aqui. Em caso de hipotermia abaixo de 30 graus, assim, grave, eu posso, algumas referências vão citar uma alteração do algoritmo. Isso aí pode te levar a seguir o algoritmo da instituição, né? Então, alguns deles citam alteração de droga de nootrópico, de adrenalina e de ritmo de choque também.
Meu Deus. Estiver atrapalhando. E o prognóstico, vou falar daqui a pouco, que eu acho que vai ser melhor. Então, eu vou colocar aqui algumas questões em relação ao manejo de órgãos, considerando órgãos altos. Então, como eu falei anteriormente, a passagem de água no pulmão, ela pode retirar o surfactante. E isso leva o colapso de alvéolos, que vai produzir o edema pulmonar não cardiogênico e pode levar a SARA. A presença física da água não é o maior problema, muitas vezes ela não está presente em grande quantidade. A insuficiência respiratória, ela pode se instalar de forma rápida ou lenta, né? E os sintomas iniciais, eles podem ser, de certa forma, variados. Eu posso ter crepitações, sibilos, ou eu posso ter broncoespasmo também frequente. Se eu tiver, eu vou tratar como eu trataria asma, mas lembrando que garantir via aérea que é importante. Garantir via aérea definitiva. O antibiótico profilático. No livro do Sérgio Trauma, fala sobre se o meu paciente vem em água contaminada, ou seja, que não seja piscina, que seja rio, mar, ou visivelmente contaminada, eu posso começar antibiótico profilático, apesar de que isso não tem uma evidência tão forte. E aí eu vou direcionar pensando em pseudomonas e proteus. Os exames de imagem, como eu já falei, eles podem ser inicialmente normais, mas eles já podem mostrar precocemente um edema periférico, nossa senhora, ou perilar ou difuso. E, como eu já falei, não são essenciais. Tá atrapalhando muito o barulho? Não atrapalha nada, Pri. Tá longe. Tá, então tá. Seguinte, em relação ao sistema nervoso central, depois de 2 a 3 minutos de apneia e hipóxia, eu vou ter perda de consciência. E o dano neuronal grave, ele vai ser importante em torno de 4 a 10 minutos. Isso é o maior determinante para o prognóstico neurológico, é o tempo de hipóxia tecidual. Então, a encefalopatia anóxica, ela é a lesão primária do sistema nervoso central no paciente afogado. E é algo que a gente precisa ter muita atenção para conduzir e as medidas de neuroproteção são essenciais. Então, a correção precoce da hipoxemia, a restauração da perfusão celular cerebral, elas são fundamentais para evitar o dano elas são fundamentais. E evitar o dano secundário provocado pela hipóxia também é essencial. Então, aí entram todas as medidas de neuroproteção. Então, tem que tratar as convulsões, se elas ocorrerem, com fenitoína, controlar a temperatura, controlar a pressão, controlar a glicemia, o sódio. Então, é aquilo que a gente faz. Eu não entrei muito aqui em detalhes, é o que a gente vai fazer em pós-PCR, da mesma forma, em TCE grave. E eu achei que ia ficar muito longo se falasse sobre isso. Em relação ao cardiovascular, as arritmias, elas podem ser secundárias à hipóxia, à hipoxemia e à hipotermia. As alterações na função cardíaca, elas são secundárias à hipóxia celular do miocárdio, e eu achei interessante comentar sobre isso, que a vasoconstrição periférica que a hipotermia gera, ela vai desviar o sangue para os órgãos vitais, e aí pode ser interpretado pelos receptores de volume como uma hipervolemia relativa. Isso vai fazer com que eu diminua a ação do hormônio antidiurético, e aí eu posso ter uma hipovolemia e, né, levar à hipotensão. Então, muitas vezes, o meu paciente vai estar, assim, hipovolêmico,
que, como a gente viu no nosso paciente, né, acaba colabada, e aí pode ser que ele se beneficie de volume. As lesões dos órgãos-alvos, né, pela hipoxemia também pode levar a uma necrose tubular aguda e prejudicar a função renal. E isso pode acontecer tanto pelo choque, como também pela mioglobinúria, se eu tiver uma rabdomiólise. Tá, em relação à hipotermia. Eu vou, como eu já falei, a gente vai tentar sempre, a gente vai buscar reaquecer o nosso paciente, e para isso eu vou fazer aquelas medidas que a gente falou. E eu vou buscar sempre uma temperatura central com o termômetro esofágico. E eu coloquei aqui, eu não queria entrar muito nesse assunto, mas só para a gente chamar a atenção. Alguns casos, há relatos de alguns casos de melhor desfecho neurológico com uma hipotermia, mas isso não tem comprovação em revisão sistemática, meta-análise e ensaios randomizados, eles não há grandes ensaios. E isso é descrito quando tem uma temperatura da água abaixo de 6 graus, eu posso ter um melhor desfecho. E muitas vezes não, o paciente, ele é colocado, ele é mantido em hipotermia, como se fosse a nossa hipotermia terapêutica da hipóxia neonatal. Considerando que isso vai ter uma proteção neurológica da mesma forma que é estudado para lesão pós-parada. Mas não tem isso claro, e pode ser que a hipotermia muito grave, em torno de 30 a 33, seja prejudicial e tenha complicações mais graves, como neutropenia e sepse, tá? Isso já é investigado há muitos anos, mas não há um consenso. Tá bom. Então, eu já falei para vocês sobre as medidas de reaquecimento passivo e ativo, e como eu disse, em alguns protocolos há uma alteração do padrão do Pauls. Isso não é nossa realidade, né? Mas eu posso ter uma alteração no limite, no ritmo de choque, posso mudar a quantidade de droga, mas isso é quando a minha temperatura está muito, muito baixa, tá? Geralmente não é o nosso paciente. É só para saber que isso existe. Tá bom. Aí eu queria só mostrar esses dados aqui em relação ao grupo de hipotermia. Isso foi uma análise uma análise secundária de um grupo de PCR pré-hospitalar em crianças, e avaliou as crianças afogadas. E observou que não tem diferença, tanto no desfecho primário que foi composto, quanto quando eu avalio apenas sobrevivência, morte, não tem diferença no grupo que foi tratado com hipotermia e no grupo que foi tratado com normotermia. Só que lembrando que a gente comentou isso essa semana, nesse grupo, nesse tipo de estudo, os pacientes em normotermia, eles realmente têm normotermia, não são igual aos nossos. Igual eu falei que no nosso paciente chegou a 38 graus. Então, isso também tem impacto, né? Claro, garantir realmente normotermia. É importante também, ainda dentro do manejo hospitalar, garantir monitorização, né, oximetria, para avaliar a hipoxemia, monitorização de elétrica pós-arritmia, que podem ser tanto primárias, pode ser que elas tenham gerado afogamento, tem que lembrar disso. E por isso a história é importante, investigar como foi esse afogamento, ou secundários à hipóxia. Fazer um laboratório, né, para investigar lesão de órgão-alvo, fazer gasometria, glicemia e hemograma. E as imagens, o raio-x de tórax vai te ajudar, a TC de crânio no momento oportuno. Se esse paciente tiver uma sobrevivência, ver depois do tempo de proteção neurológica se houve realmente dano ou não, e qual é a magnitude dele, e se tiver
trauma cervical, avaliar TC cervical. Como eu já falei, não tem evidência de que antibiótico profilático vai ter algum benefício, e o uso rotineiro de corticoide e até citam sulfoctante também não tem evidência. A ventilação, ela deve ser protetora, próximo do que a gente faz na SARA, e pode ser que eu precise de altos valores de PEP. A ECMO, ela é mais citada em pacientes com hipotermia, e há vários casos de sucesso em pacientes tratados que foram afogados em águas frias, foram tratados com hipotermia ou talvez foram reaquecidos em ECMO e, mesmo em tempo prolongado, tiveram bons resultados. E esse método pode ser recomendado para reaquecimento. A investigação de lesões secundárias, quando tem outros tipos de trauma, e avaliação psicológica. Aí eu coloquei essa tabela, a gente pode voltar nela depois para discutir, sobre fatores, intervenções que têm impacto positivo e que não têm evidência de benefício. Lembrando só que essa tabela está a qualidade não tão boa, que ela é do livro que eu fiz um PDF do livro do trauma. Só queria chamar a atenção para alguns pontos. Por exemplo, o antibiótico profilático, que não tem evidência de benefício. Outra coisa que me chamou a atenção aqui medidas agressivas de controle de pique, que a gente não vai monitorizar pique de maneira rotineira, como a gente não faz em pós-PCR, né? Que mais? E a hipotermia também está aqui, em medidas não tem benefício, só que aqui eu acho interessante, a oxigenação extracorpórea, não sei se pelo momento da publicação ou pelo perfil, né, de ser aqui, a gente não ter tanto uso, ele colocou como sem benefício, sem evidência de benefício. Tá, prognóstico. Crianças que são conscientes após o evento têm um bom prognóstico. Se as crianças estão inconscientes, eu tenho um bom resultado quando eu tenho menos de 6 minutos de submersão, tem essa descrição de um bom resultado. Quando eu tenho mais de 25 minutos, já há um alto risco de mortalidade, um desfecho neurológico ruim. A duração de PCR também é importante. Os resultados, eles são mais desfavoráveis quando eu tenho um atraso no suporte básico de vida e quando eu tenho um retorno, quando eu não tenho retorno da circulação espontânea dentro de 30 minutos do suporte avançado. Eu vou mostrar alguns dados que são interessantes também. E a hipotermia. No exame neurológico, a presença de hipotermia pode alterar o meu exame neurológico, eu posso ter reflexo pupilar mais lento, posso reduzir a minha resposta, então tem que lembrar disso para não considerar que meu paciente está pior do neurológico por causa da hipotermia. E essa parte melhor nem comentar. Recomendo a ressuscitação. Assim, a ressuscitação, ela tem que ser mantida pelo menos até eu ter 32 graus de temperatura. A maior parte dos meus pacientes vai ter, né? Mas para que eu não tenha um julgamento errado na hora de interromper. E avaliar a ECMO também nesses pacientes para reaquecimento. Interessante, isso aqui. Fatores de pior prognóstico. Os meus pacientes que não precisam de RCP, ou seja, aqueles que estão conscientes, não tiveram parada, eles vão ter 100% de não ter nenhuma sequela ou uma sequela leve. Os meus pacientes que foram para ressuscitação avançada, precisaram de intubação, de epinefrina, eles têm um prognóstico muito pior. Só 3% não tiveram nenhuma alteração ou alterações leves. O Glasgow também é importante. Então, um Glasgow de 5 ou menos também é considerável
não tanto quanto o anterior, mas também é considerável como pior prognóstico. As pupilas midriáticas, também muito pior prognóstico, e um pH, igual eu já tinha falado anteriormente, menor que 7,1. Tá bom. E eu queria só chamar a atenção que isso é muito próximo do que está mostrando no livro, que essa classificação de pior prognóstico, né, para pacientes em parada cardíaca, ausência de pulso carotídeo, tem 93% de mortalidade. Prevenção. Prevenção eu preciso focar em educação constante, principalmente dos pais de crianças pequenas e da população geral. Sempre lembrar que uma criança tem que ficar o tempo todo sob supervisão. Qualquer mínimo segundo de tirar o olho da criança pode ser aquele momento que ela vai correr risco. Barreira, sempre tem que ter barreira, isso vai garantir uma redução pode ser de até 80%. Os artigos norte-americanos, eles sugerem aulas de natação, aprender a nadar, é importante, mas tem que ser sempre supervisionado. E atenção para as crianças que têm algum tipo de condição que vai aumentar o risco de afogamento, como a epilepsia ou alguma arritmia. Aí achei interessante também esses dados, que é o seguinte, a gente sempre vê isso, é muito comum dia da semana, geralmente num domingo, num sábado, o horário também, próximo do horário do almoço, ou final da tarde, e os meses de verão. Nos países que eu tenho um verão muito mais marcante, isso é mais presente. Então, olha só, essas barrinhas laranjas são outros tipos de trauma, e atendidos no Hospital Geral de Trauma. E esses em azul são o percentual de casos de afogamento, que são muito maiores nos meses do verão. E os dias da semana, finais de semana, e quando a temperatura aumenta também é muito mais frequente. Obrigada. Desculpa pelo barulho, desculpa pelo áudio. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Deu sim, foi ótimo, Priscila. Vamos lá, vamos abrir para as perguntas e para a discussão. Em relação aos termos, só enquanto a gente espera as perguntas, a recomendação hoje é a gente não utilizar mais esses termos, né, de quase afogamento, afogamento seco, afogamento com aspiração, água salgada, água doce, igual você falou. Afogamento é afogamento, e vai ter o afogamento fatal e o afogamento não fatal. A recomendação hoje é a gente utilizar esses dois termos só. No passado, há 10, 15 anos atrás, a gente usava o termo quase afogamento para aqueles que sobreviviam e afogamento para quem morria. Hoje isso acabou, então é afogamento para todo mundo. E essa questão do afogamento com pouca aspiração parece que é só o momento, né? Aquela criança que é resgatada de maneira mais precoce, ela pode ter feito um laringoespasmo, um fechamento de glote, só teve a hipóxia e não aspirou, mas se ela não tivesse sido resgatada e esse processo continua, né, com PCR dentro da água e prolonga o período de submersão, fatalmente, né, ou invariavelmente, ela vai aspirar a água em maior ou em menor quantidade. Então, existem algumas crianças que às vezes a gente vê na UTI, né, com afogamento grave, com ressuscitação e com raio-x pouco alterado, sem congestão pulmonar importante. Ela provavelmente aspirou pouco, mas é um termo que a gente não deve levar em consideração no atendimento, já que a gente deve priorizar de maneira igual o atendimento para todo mundo vítima de afogamento com alteração de quadro respiratório. Quem não teve perda de consciência, não alterou a quadro respiratório, aí não foi afogamento, foi um salvamento, mas sem afogamento, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre os pacientes? A Priscila trouxe, então, duas apresentações, uma, né, uma evolução catastrófica e a outra evolução que foi uma evolução boa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta,
A equipe de pediatria do Ambulatório 5 está aí hoje conosco, a André está aí, quem quiser fazer algum comentário. A gente não acha, a Priscila colocou isso, né? Assim, a gente não acha muita coisa na literatura, né, Priscila? Tem muita coisa sobre prevenção, tem muita coisa sobre epidemiologia e tem pouca coisa sobre o tratamento, porque aqueles pacientes que evoluem como quadro grave, o tratamento no pré-hospitalar é ressuscitação cardiopulmonar e o tratamento após a ressuscitação cardiopulmonar é cuidado pós-ressuscitação padrão para todos os pacientes que apresentam quadro de parada cardiorrespiratória, né? Então, as questões de proteção cerebral, a gente tem pouca evidência em pediatria, a gente vem discutindo isso muito nos últimos anos dentro da UTI, o controle do sódio, controle do CO2, cabeceira elevada, analgesia e sedação, a utilização de monitorização, né? Então, vão ser os cuidados após o atendimento e após a ressuscitação, para a gente evitar dano neurológico maior, edema cerebral e morte. Luiz, e o que a gente pode tirar de lição, né, assim, primeiro eu queria agradecer a disposição do CES, eu comentei com o Luiz que eu achei que era um tema importante da gente conversar, e fica de lição, de reflexão para nós que estamos lá na porta, eu acho que a gente pode tirar disso aí. A questão do controle da hipotermia, a gente tem coisas que podem ser feitas lá na ressuscitação, que às vezes a gente deixa de se atentar. O suporte ventilatório, quando a gente tem desconforto, mais precocemente possível, que a gente puder fazer lá, né? E à medida que chega o desconforto, a gente já não atrasar, providenciar a via aérea definitiva desses meninos e dar o suporte dentro do que a gente quiser lá, né? E, assim, pensando na porta, né? E a gente repensar essa história, talvez, de que não existe uma evidência para diurético, para corticoide, né? Se tiver um broncoespasmo, fazer o tratamento igual da asma dele, né? Acho que foi isso, assim, que a gente pode tirar para nós lá de baixo. Acho que é esse mesmo o caminho, André, assim, essas crianças que não precisam, né, de grandes propedêuticas, né, o escorpionismo, o afogamento, que não vão precisar de bloco cirúrgico, né, não, diferente do queimado, que precisa da plástica do bloco, do TCE, que às vezes vai para o bloco pela neurocirurgia, quanto mais a gente abreviar o tempo na sala de emergência e agilizar a transferência para a UTI, é melhor pelo ambiente, pela equipe, mais pela equipe múltipla que pela equipe, né, só pela equipe médica. Trabalhei muito tempo em sala de emergência, não é a questão do intensivista estar na sala de emergência, é toda a estrutura e toda a equipe que está ali junto. Então, é angustiante, às vezes, um paciente entubado, dependendo de ventilação alta, e ele fora da UTI, né? Então, o quanto a gente puder agilizar a transferência para a UTI desses pacientes que não precisam de propedêutico ou de intervenção cirúrgica, é melhor. A gente tem conversado até sobre isso, dos pacientes com escorpionismo que chegam de transporte aéreo, da gente ir direto para a UTI, não passar pela sala de emergência, porque ele não precisa de propedêutica, né? Ele precisa ir para o leito da UTI e ser monitorizado o mais breve possível. E acho que para o afogamento, para o menino vítima de afogamento, a mesma coisa. Esse segundo paciente que chegou estubado, a gente também ficou na dúvida de abordagem de via aérea ou não, ali naqueles primeiros 15 minutos. Eu estava lá na hora, estava a Priscila, estava o plantão da UTI, mas é aquilo, assim, tem um relato de ter tido uma parada, tem um relato de ter feito uma reanimação e uma adrenalina, ele flutuando o quadro neurológico, a gente fica com muito temor de ter uma evolução catastrófica nas próximas horas, né? Ele oscilava padrão respiratório e neurológico, a gente acabou optando pela intubação, mas foi uma evolução muito boa. Em 24 horas ele saiu da ventilação e, de fato, despertou de maneira adequada, com drive respiratório adequado depois, né? Isso aí. Pri, só uma dúvida para a gente discutir com relação ao suporte básico de vida que você levantou lá, que a recomendação teria voltado para o ABC, né? Teve uma parte que você recomendou isso, né? Comentou. O PAUS, ele não separa a questão do afogamento. A única coisa que o PAUS separa é a bradicardia, né? Que a gente teria aí as ventilações de resgate antes do C, né? Porque é só para a gente lembrar que o suporte básico é para leigo, não é para nós, né? E começar com o C tem se mostrado
que a pessoa leiga ela tem uma ação mais rápida depois que houve a mudança desde 2015 da recomendação começar pelo C. Essa recomendação, você viu, foi específica para afogamento, só para afogamento em água fria, alguma coisa? Ou você viu, Não, onde que você viu isso? foi um dos artigos, mas se não me engano, esse artigo ele não é, ele é antes de 2015, eu até conferi. Mas eu coloquei, depois na hora que eu estava apresentando, eu fiquei com medo de gerar confusão, por isso que eu coloquei para a gente discutir, porque, deixa eu conferir aqui, mas é específico de afogamento. Aí, provavelmente é isso mesmo, deve ser antes de 2015, né? Eu acho que é de 2012. Uhum. É um dos artigos que o Luiz me mandou. Quer ver? Conferir aqui. Provavelmente é isso mesmo, né? Não, é 2020, Luiz. Mas, assim, eu acho que é temeroso. E nesse mesmo artigo é o que fala sobre aquilo que eu perguntei, de mudar, mudar a dose de adrenalina, mudar ritmo de número total de choques, de desfibrilação na hipotermia, eu acho que não é a recomendação que a gente tem que ter em mente, né? Mas só para discutir. Mas é 2020. Ô, Pri, e é interessante porque que chamou minha atenção que naquele segundo caso do menininho, do cowboy, o avô liga, né, pro SAMU, porque eles estavam na zona rural, e o SAMU orienta ele a começar as compressões. Então, ele começa a compressão, e eu lembro muito bem dele contando para a gente que... E ele, assim, leigo do ponto de vista de medicina, né, não era nada da área da saúde, e aí ele começa as compressões. Uma coisa muito interessante que eu lembro dele falar com a gente é que a médica do SAMU no telefone com ele falava assim: faz forte, mas deixa o peitinho dele voltar. Então, assim, muito interessante como que se você tem uma assistência na hora, né, assim, adequada, que foi a que o cowboy recebeu, o prognóstico melhora muito. E o avô comentou, falou assim, hora nenhuma ela falou que tinha que fazer respiração boca a boca. Então, assim, foi o tempo todo de compressão. A gente não sabe, não conseguiu delimitar muito bem no dia o tempo, porque ele falava do tempo, assim, que tinha sido muito tempo, mas a pessoa, na hora do nervosismo, também se perde. Mas pelo tempo da chegada do aéreo lá na roça deles, a gente achou que fosse coisa tipo de 10 minutos. E aí, quando eles chegam, eles fazem uma adrenalina e aí ele já volta, né? Então, assim, muito, muito provavelmente essas manobras de ressuscitação do avô, elas foram muito eficazes, né? E aí, falando que, na verdade, o suporte básico também seria o C, né? Começaria com o C mesmo. Sim, sim. Vou só fazer um comentário, pode? Rapidinho. Que é Claro. o oposto desse menino, né? Que a gente pegou, que assim, tempo de submersão indeterminado, tempo de parada indeterminado, e já era Glasgow 3 no primeiro atendimento. E o que me deixou mais chateada com esse óbito assim, eu sei que o prognóstico era muito ruim por isso tudo, né? Tempo de submersão, tempo de parada, o menino já chegou muito grave, mas ele foi melhorando, sabe? Assim, com as coisas que a gente foi fazendo, a questão do controle do choque, os exames foram melhorando, o eco ajudou demais, porque eu lembro que a gente olhava e falava, mas será que a gente dá volume? Será que não dá? E, nossa, assim, tanto que a gasometria melhorou, foi ótimo. E a gente foi fazer fenitoína por causa da convulsão. E aí o menino para do nada e não volta, né? Então, foi muito... Olhando retrospectivamente isso tudo aí que a Priscila falou,
ele tinha mesmo uma disfunção de veia muito grave, né? Provavelmente pela hipóxia. Então, mais uma vez, isso aí da questão de não ter sido reanimado é muito, muito ruim mesmo, assim, né? Isso piorou demais o prognóstico do menino. Foi um caso bem, bem difícil, bem, bem triste, melhor dizendo. Não é a primeira vez, né, Mariana? Assim, a última com óbito foi comigo, um escorpionismo que convulsionou por baixo do débito, foi reintubado, e aí, no ataque de fenitoína, ele evolui com uma parada, num contexto parecido de um sofrimento miocárdico grande durante a infusão da fenitoína. A gente tem combinado de parar de fazer a fenitoína na seringa e fazer a fenitoína na bomba de seringa, com tempo programado de infusão, ou até Pra repensar e garantir que vai voltar a ser fazer ela lento, no né? microgota. Na seringa e na mão não faz lento, né? Assim, é difícil alguém ficar 15 minutos ali do lado do leito fazendo. Então, a gente tem conversei isso um pouco com a equipe depois desse evento, né, com a equipe de enfermagem. A gente tem bomba de seringa disponível, então da gente prescrever ataque de fenitoína em bomba de seringa. Só um desabafo mesmo. Foi muito triste, assim, você pega o menino melhorando e de repente ele morre. Foi bem ruim. Era um prognóstico neurológico muito ruim, sim, né? Sim. Ali das primeiras horas, uma tomografia muito alterada, né? Sem reflexo de tronco, com um pequeno drive, né? Mas o restante ausente, mas é ruim mesmo, né? Porque a gente precisa de um tempo para ver o que vai acontecer nessas 12, 24 horas, né? Pois é. E aproveitando, assim, uma coisa, não tem isso na literatura, vamos aproveitar a Verônica aqui, que faz as revisões todas de sódio, assim. Eu não sei o que fazer com uma criança com quadro neurológico grave com sódio de 124. Não, na verdade, eu sei, a literatura... me incomoda um menino em coma, entubado, com sódio de 124, e a gente fazer uma reposição de 6 a 12 horas. É isso que está na literatura, mas não sei se é esse o caminho, sabe? Porque esse mesmo menino com TCE monitorizado PIC vai ganhar bolos de sódio. Aí só porque eu não estou monitorizando a PIC, mas ele tem algum edema cerebral, ele tem rebaixamento de nível de consciência, está entubado. Qual o caminho com esse sódio baixo no paciente neurológico entubado grave, sabe? Não tem essa resposta, né, na literatura. O que ele fala é antes, né? Se paciente com hiponatremia, com sintoma neurológico, convulsão, rebaixamento do nível de consciência, você está autorizado a fazer bolos, né? São 3 bolos de solução salina, com intervalo de 5 minutos entre cada, para você subir aí seu sódio de forma até mais rápida mesmo, para você tirar o paciente desse quadro agudo neurológico. A partir do momento que você entuba um paciente, que você cede o paciente, você perde esse parâmetro todo, né? Então, assim, é uma discussão complexa, né? A gente, às vezes, quando o paciente tem uma piora, né? Um paciente entubado, está piorando, tem sinais, começou a ficar hipertenso, ficar bradicárdico, né? Muito sintomático, ou pupila alterou, aí que a gente tem guiado aí para esses bolos, mas não tem essa resposta na literatura. O que te autoriza a fazer bolos num paciente, né, que já tá entubado, perdeu, né, vamos falar o parâmetro inicial neurológico? Essa resposta não, na literatura, assim, não tem especificamente. Mas o que a gente tem usado é isso, né, Luiz? São as variações, as pioras, né, do quadro neurológico de base que o paciente está, mesmo entubado, né? Isso aí. Ela queria participar. Ai, gente. É ela. Você deixou ela do lado de fora, ela ficou latindo. Ficou brava. Põe ela no colo durante a aula e pronto. A próxima vez você faz isso, mais fácil. Que ela não Vai atrapalhou ser. a gente, mas te desconcentrou. Ela me atrapalhou. Sim, ela te desconcentrou. Tá bom. Agora conta como que ela chama. Pandora.